Fala pessoal, tudo beleza? Professor Rickey Félix para mais uma videoaula sobre calculadora HP12C e matemática financeira. Pessoal, hoje eu vou responder a duas perguntas de um inscrito aqui do canal, é o nosso amigo Alexandre Melo. Muito obrigado, Alexandre, pela sua participação. Alexandre diz o seguinte: lá nas opções, lá nas configurações, a função feedback de teclas no celular dele não está funcionando. Qual a minha sugestão? Bom, eu sugiro, Alexandre, que você atualize o aplicativo. Se não resolver, atualize o seu Android, o sistema operacional do seu celular. Talvez exista uma nova atualização que seja mais compatível e mais eficiente para a usabilidade deste aplicativo. E se não resolver, Alexandre, eu sugiro que você faça o reset, Faça a formatação do seu celular, o reset de fábrica. Quem sabe, assim, esta função ficará disponível. Isso se você achar essa função muito interessante e muito necessária para você. O segundo questionamento do nosso amigo Alexandre é em relação à utilização das funções científicas na calculadora financeira. Então vamos lá, eu vou mostrar algumas funções científicas dentro da calculadora. Eu vou começar da esquerda para a direita. A primeira opção que eu vou mostrar é essa opção y elevado a x, é a função branca. Então vamos lá, CLX para zerar. Então vamos supor que eu quero fazer 2 elevado a 6. 2, Enter, 6, e eu vou utilizar a função y elevado a x. Está aqui, 2 elevado a 6 dá 64. Vamos zerar a calculadora, CLX. Eu quero fazer 3 elevado à quarta. 3, Enter, 4 e a função y elevado a x, que é uma função branca aqui do cantinho. 3 elevado a 4 é 81. Bom, simples. Mais abaixo, embaixo aqui dessa função, nós temos aqui a raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x é uma função azul. Então vamos ver como que a gente trabalha com essa função aqui, ó. Vamos supor que eu quero fazer raiz quadrada de 25. 25, Enter. A função azul, eu tenho que ativar a tecla G e aqui é raiz quadrada, Raiz de x. Então, 5. Raiz quadrada de 16. 16, Enter. Função azul, a tecla G está ativada. E aqui eu tenho raiz de 16. Bom, agora raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta e aí por diante. Na calculadora HP12C não tem como a gente fazer raiz cúbica, raiz quarta, essas raízes que não seja raiz 2, não é possível da gente fazer. Nós vamos utilizar um artifício através de potência para a gente conseguir resolver essas raízes. Então vamos lá. Vamos supor que eu quero fazer raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 não é 27 elevado a 1 sobre 3, transformando em potência, radiciação, raiz transformando em potência. Então 27, Enter, 1, Enter, 3, divide. Então dessa forma nós trabalhamos com raiz cúbica. Agora nós vamos ativar y, nós vamos apertar a tecla y elevado a x. Então, raiz cúbica de 27 vai dar 3. Vamos para mais um exemplo. Raiz cúbica de 8 é 8, Enter, 1, Enter, 3, divide. E nós vamos apertar a tecla 1 sobre x. Dessa forma, pessoal, é possível calcular raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta de qualquer número. É só a gente trabalhar, ao invés de trabalhar com raiz, a gente trabalha com a potência 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4 e assim por diante, utilizando a tecla y elevado a x. Agora, do ladinho aqui, nós vamos trabalhar com a função inversa, o inverso de um número. 1 sobre x de um número. Por exemplo, 1 sobre x de 2. Então, quanto que é 1 sobre 2? Nós vamos apertar a tecla 2, Enter, e aqui a função 1 sobre x. Está aqui. 1 sobre x de 5, que seria 1 sobre 5. 5, Enter. Aqui a função 1 sobre x. Está aí. 1 sobre 5 é 0,2. Muito simples essa função. Mais embaixo nós temos também uma função azul, que é e elevado a x.
é a função neperiana, né? É uma potência com a base e. Então, é uma potência com a base e. O x é o expoente. Então, vamos lá. E elevado a 1 seria 1 função azul. Então, eu vou apertar a tecla G. E a potência com a base e. Então, e elevado a 1 é 2,71 e assim por diante. E elevado a 4. Vamos zerar a calculadora. 4 é o x, é o expoente. Enter. E agora a função g. E aqui e elevado a 4, que dá 54,598. Bom, isso aqui finalizamos. Aqui do lado nós temos a função porcentagem em relação ao total. Esta função aqui, ela é uma função financeira. Então nós vamos trabalhar com uma função embaixo, que é o logaritmo neperiano. Quer dizer, logaritmo na base e. Então, logaritmo neperiano é um logaritmo na base e. Então vamos lá. Eu quero saber quanto que é o log de 1 nessa base e. Então 1, enter, função g, e aqui ln. Log de 1 em qualquer base, nós temos 0. Quanto que é log de 2 na base e? Nós vamos zerar a calculadora. Log de 2, a função g. Agora ln, né? Então seria log de 2 na base e. A função ln vai dar 0,693. Bom, por último, para finalizar, algumas funções científicas na calculadora HP12C, eu quero falar sobre o fatorial. O fatorial está na tecla 3, aqui no cantinho direito. Vamos supor que eu quero fazer 3 fatorial. 3, função g, aqui, fatorial. Então, seria 3 vezes 2 vezes 1. Eu quero saber quanto que é 5 fatorial. 5, função g, e aqui 3, aqui no cantinho, 120. 9 fatorial, não, 7 fatorial, 7, enter, a função g, e aqui o 3, né, a função fatorial, dá 5.040. Pessoal, agora eu vou mostrar a versão científica desta calculadora, desse aplicativo. Então nós vamos aqui, ó, na função, na tecla ON, e nós vamos procurar aqui, ó, que tipo de calculadora? A função científica. Então vamos lá para a função científica, beleza? Beleza, pessoal? Então vamos lá, algumas funções científicas. A primeira aqui do lado é a raiz, é muito parecido com a raiz que nós fizemos. Então vou fazer só um exemplo. Raiz de 81, está aqui a função branca. Então, raiz 81 está aqui. Simples. Embaixo tem uma função g, então eu quero saber quanto que é 9 ao quadrado. Então 9, a função g, muito simples, g ao quadrado, 81. Beleza, não vou perder muito tempo aqui, ó. Aqui do lado, mais para a direita, nós temos uma potência com base e. Então muito parecido com o que nós já vimos, né? Então e elevado ao quadrado, então nós vamos zerar aqui, ó. 2 ao quadrado, e elevado ao quadrado, nós temos aqui, dá 7,39. E elevado a 1 seria o 2,72. Então, muito simples. Embaixo, nós temos logaritmo na base e, é um logaritmo neperiano. É a mesma coisa lá da função financeira. Então, logaritmo na base e. Log de 2 na base e, então tá aqui, log de 2 na base e. Eu já tenho quanto que dá, 0,69. Bom, também não precisa perder muito tempo. Do ladinho aqui nós temos 10 elevado a x. 10 elevado a x, então são potências na base 10, então são múltiplos de 10. Vamos supor que eu quero fazer 10 elevado a 3. Então 3, enter, e a função branca aqui seria 10 elevado a x. Então dá 1000. Embaixo, olha que legal, embaixo nós temos o log na base 10. Então, nós temos o log na base 10. Então, o log de 2 na base 10 já é a função azul. O log de 2 na base 10 dá 0,30. Eu quero saber log de 3 na base 10, então é a função azul, tá aqui, função azul, dá 0,48. Olha que bacana, pessoal. Mais um pouquinho de lado, eu tenho y elevado a x. Então, eu posso também fazer aquele mesmo esquema das raízes cúbicas, raízes quartas, raiz 5, 6 e aí por diante, né? Eu posso fazer 8, por exemplo, 1, enter,
3 divide e elevar a yx, ó. Então eu vou obter o 2. Mais um pouquinho do lado, eu tenho y sobre x, que é a mesma função que nós já falamos. Então, 1 sobre 5, 5 enter, aqui a função y sobre x, 0,2. Aqui nós temos em cima o número π, se você quiser utilizar, também é a mesma coisa, só que essa é a função f, né? É a função Gold da calculadora. E aqui nós temos a função seno, cosseno e tangente. Eu acho muito importante a gente comentar. Por exemplo, aqui está em graus, tá? A calculadora está configurada em graus. Então, por exemplo, seno de 30, 30, seno... Opa, desculpa, fiz errado. Seno de 30, a função sin, que é seno, dá 0,5. Cosseno de 45... cosseno de 45, você aperta aqui, vai dar 0,71. Lembrando que lá nos produtos notáveis a gente trabalha com raiz, né? Aqui não, aqui já está o número decimal. A tangente de 45, vocês lembram que dá 1, lembra? Então 45 tangente, enter, tangente, dá 1. Então essas são as funções principais científicas que você vai utilizar na calculadora HP12C. Tem logaritmo, tem potência, tem raiz, tem seno, tem cosseno, tem tangente. Tem o inverso, se você olhar aqui, tem o inverso das funções trigonométricas também. Valeu, Alexandre, muito obrigado. Valeu você inscrito. Mais uma vez, um forte abraço. Até mais!